Boa tarde, queridos amigos. Bem-vindos à reta final de Fundamentos de Fé e Ciência. Hoje nós vamos começar com o nosso último módulo, Geologia e Panteologia, no qual investigaremos o que nos contam as rochas e os fósseis sobre as origens. Geologia e dilúvio. Se eu te perguntasse qual é a evidência geológica mais clara de que existiu um dilúvio universal que cobriu toda a Terra, alguns de vocês me responderiam certeza: a presença de fósseis de animais marinhos nas montanhas mais altas. Se encontramos restos de animais marinhos no alto das montanhas, isso prova que o dilúvio, tal como disse a Bíblia, cobriu toda a terra e as águas levaram até aí os animais marinhos. Esse argumento, que poderia parecer incontrovertido, foi utilizado pelos criacionistas do século XIX à metade do século XX. Mas eu sinto muito em dizer que não é um conhecimento bom e nem sequer é uma evidência de que as águas do dilúvio cobriram os montes. É que os dois términos que formam o título do nosso tema de hoje, geologia e dilúvio, são muito mais complexos do que pode parecer à simples vista. Vamos interpretar e explicar os dois términos e de uma maneira breve e sencilla nós vamos tentar ver tudo isso, mas eu os asseguro que é algo muito complexo. Eu vou colocar alguns vídeos que vão dar alguns detalhes que não nos vai dar tempo de falar aqui. A geologia é a ciência que estuda a Terra e faz de níveis diferentes, desde o nível mais global à estrutura do planeta, o seu funcionamento, até algo mais pequeno como a composição dos minerais e das rochas que formam a corteza terrestre. Na Espanha, para estudar geologia, você tem que estudar uma carreira universitária de 4 anos, assim que nesse pequeno tempo nós não vamos poder fazer muito do que nos interessa para essa série, mas nós vamos tentar fazer uma introdução, que são dois: a estrutura da Terra e os tipos de rochas. Se nós pudéssemos cortar a Terra pela metade, nós veríamos que está organizada por capas concêntricas de diferentes materiais. A capa exterior é muito fina e se chama corteza. A segunda capa se chama manto e a interna se chama núcleo. As capas da Terra não são estáticas, elas se movem. O núcleo está formado por metais como ferro e existe uma parte do núcleo que esse material está fundido e se move continuamente em correntes circulares. Esse ferro em movimento é o que causa o campo magnético terrestre. Na parte superior do manto existe uma capa que se chama atenosfera e está num estado fluido. Não é líquido nem sólido, mas permite que se mova muito lentamente, como se fosse uma gelatina bem densa. Por cima da atenosfera existe uma capa dura e rígida, formada pela corteza e um pedaço de manto que se chama litosfera, que significa esfera de pedra. A litosfera não é uma capa contínua, ela está dividida por pedaços de diferentes tamanhos que estão encaixados como se fosse um quebra-cabeça. Quando a astenosfera se move, arrasta a litosfera que tem em cima. Eu vou mostrar aqui numa animação. Aí vocês têm.
como os diferentes pedaços da litonosfera se movem em diferentes direções, existem vezes que os pedaços da litosfera se chocam entre eles ou se separam, deixando um buraco. Esses pedaços de litosferas é o que os geólogos se chamam como placas tectônicas. O estudo das placas tectônicas é a tectônica de placas, que certeza que vocês já ouviram falar. Quando nós falamos de placas tectônicas, nós falamos de blocos enormes da superfície terrestre, que às vezes inclui oceanos e continentes inteiros. Assim como vocês podem imaginar, quando um continente se choca com o outro, tem consequências geológicas muito importantes. A tectônica de placas é uma teoria relativamente recente. Nos anos 60, os continentes se consideravam algo fixo e inamovível. Mas quando a comunidade científica adaptou que a superfície do planeta é algo dinâmico e muitas estruturas geológicas que observamos se explica como cicatrizes gigantes da Terra, que são provocadas pelas interações entre as placas tectônicas. Por exemplo, a Islândia se encontra em cima das fronteiras entre duas placas enormes que estão se separando. Pelo buraco que existe entre elas, sai um material que forma um vulcão gigante que está recorrendo o Oceano Atlântico. Assim que a Islândia é uma parte do vulcão que sobressai ao nível do mar. A falha de San Andrés, em Califórnia, marca a fronteira entre duas placas que se movem em diferentes direções, cujo o roçamento causa terremotos na zona. E a cordilheira do Himalaia é o resultado do choque entre a Índia e a Ásia. Podemos dizer que são como as rugas provocadas pela colisão entre as duas massas de terra. Eu vou tentar mostrar aqui também uma pequena animação. Aqui está. Desde esse ponto de vista, encontrar fósseis marinhos no alto do Himalaia não implica que o Everest estivesse coberto por águas do dilúvio no passado. A explicação atual, que coincide tanto com os geólogos evolucionistas como os criacionistas, quando a Índia se chocou com o sul da Ásia, os materiais marinhos do fundo marinho foram levantados e se incorporaram às montanhas que estavam se formando. Como eu disse antes, esse tema é complicado. Se querem uma explicação um pouco mais desenvolvida, eu recomendo essa ponência do Dr. Rony Nalin, que é geólogo, diretor do Geoscience Research Institute, porque deveriam importar-nos as rochas. Nessa ponência, Rony também explica com mais detalhe o que nós vamos ver a continuação, que são os tipos de rochas. As rochas do grupo da Terra, incluindo a do fundo marino, pode se dividir em três. As rochas sedimentárias, que estão formadas por fragmentos de outras rochas. As rochas magnéticas, que estão formadas por um material muito quente fundido e que se esfriaram, e as rochas matafórmicas, que se formaram a partir de outras rochas que foram submetidas a um aumento de pressão e temperatura, que se alteraram, mas sem chegar a se derreter. As rochas passam o mesmo com os continentes. Podem parecer algo muito estável, que não muda, mas na realidade as rochas são dinâmicas. Elas podem se quebrar, desfazer, se derreter e acabar formando parte de outra rocha diferente. Isso normalmente é um processo muito lento,
mas em determinadas circunstâncias, com uma erupção vulcânica, uma rocha pode formar-se, destruir-se e alterar-se muito rapidamente. As rochas que nos interessam mais são as rochas sedimentárias, que nós falamos que estão formadas por fragmentos de outras rochas. Mas de onde saem esses fragmentos? As rochas da superfície da Terra estão submetidas a agentes atmosféricos, como a chuva, neve, vento ou mudanças de temperaturas que vão fazendo com que elas se erosionem. Isso vai quebrando ela em pedaços pequenos, e esses pedaços podem ser transportados pelo vento ou pela água. E quando o vento ou o rio perde velocidade, se depositam e se acumulam, normalmente no fundo dos lagos ou mares. O peso de várias capas desses sedimentos, uma em cima da outra, fazem com que venham expulsando a água e que os fragmentos de rocha se compactem. Logo se produzem reações químicas que fazem com que algumas substâncias que estavam soltas na água se precipitem entre os sedimentos e se grudem como se fosse um cimento. Esses processos de compactação e cimentação acabam convertindo os sedimentos soltos em uma rocha sedimentária. Dependendo do tipo de fragmento que as formam, as rochas sedimentárias recebem diferentes nomes. As que estão formadas por grão de areia são chamadas areniscas. As que estão formadas por pedrezinhas redondas se chamam conglomerados. E as que estão formadas por pedras e bordes angulosos se chamam brechas. Na realidade, existem muitos outros tipos de rochas sedimentárias, mas o importante é que os componentes das rochas sedimentárias nos dão informação sobre como e onde se formaram essas rochas. O vento tem menos força que a água, assim que os sedimentos transportados por o vento são mais pequenos e menos pesados que os transportados pela água. Os conglomerados, que têm fragmentos redondeados, nos indica que esses fragmentos foram transportados durante bastante tempo, assim que as pedrinhas foram ficando redondas no processo. Segundo o tipo de cimento que tem a rocha, podemos saber se formou em água doce ou em água salgada, se aconteceu em águas profundas ou em águas de pouca profundidade. Outra coisa super importante das rochas sedimentárias é que são as rochas que contêm fósseis. De maneira excepcional, podem se encontrar fósseis em rochas magnéticas ou metamórficas, mas a imensa maioria se encontra nas rochas sedimentárias. A semana que vem falaremos sobre os fósseis, mas vocês já sabem onde encontrá-los. Mas como podemos distinguir uma rocha sedimentária? Uma das características que nos ajudam a identificar as rochas sedimentárias é a presença de capas. Quando numa montanha ou no corte de uma parede de uma carreteira, vocês vejam um montão de capas de diferentes cores, isso é uma rocha sedimentar. Lembre-se, porque isso usaremos dentro de um pouco. Até aqui, nossa brevíssima introdução à geologia. Falamos agora do dilúvio. Como acontece muitas vezes, a informação que nos proporciona a Bíblia é muito pequena. Se quebraram todas as fontes do grande abismo, e se abriram as cataratas dos céus, e choveu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A partir dessa frase e de umas poucas mais, cada um imagina o dilúvio bíblico de uma forma diferente. De acordo com os desenhos bíblicos infantis, nós pensamos que foi só uma chuva larga. Nós vemos a arca aí balançando, os animais olhando pela janela, um pouquinho entediados, desejando que pare de chover para sair a brincar. E sem nos dar conta, muitos adultos têm uma ideia parecida do dilúvio. Uma tormenta muito grande, uma tempestade. Alguns choros de água procedente da terra. Mas em resumo,
eles imaginam 40 dias de chuva que fez com que os oceanos subissem de nível e cobriu toda a terra e fez matar todos os animais que estavam fora da arca. E uns meses depois, o processo contrário, uma baixada progressiva do nível que descobriu uma terra desolada. Mas, segundo os geólogos criacionistas, isso não foi o que aconteceu. Ainda que não temos todas as respostas, os dados da geologia e panteologia falam que o que aconteceu foi muito mais extremo e aterrador. No primeiro lugar, a maioria das rochas que se encontram hoje na maioria dos continentes são rochas sedimentárias, enquanto as rochas do fundo do mar são rochas vulcânicas recentes. Isso significa que durante o dilúvio, a superfície da Terra mudou completamente a sua localização. Onde antes estavam os mares, agora estão os continentes. As correntes de água eram tão extremas que arrastaram os materiais para o fundo do mar, formando rochas sedimentares em capas, que logo por processos tectônicos se levantaram para formar os novos continentes. E tudo isso, acompanhado pela caída do meteorito que nós encontramos nas rochas, nós não sabemos como eram os continentes antes do dilúvio, se já estavam partidas em placas ou se quebraram depois. Mas nós acreditamos, o que eu vou mostrar para você agora em uma animação. Aqui nós temos algo do que pode ter acontecido. Os movimentos das placas até chegar à configuração que nós temos hoje. Nós acreditamos que muito desses movimentos aconteceram em uma grande velocidade no tempo do dilúvio e logo depois dele. Assim se criaram cordilheiras, isso provocou tsunamis e desencadenou erupções vulcânicas por todo o mundo, que chegaram a passar cinzas por tudo, o que aconteceu uma idade do gelo depois do dilúvio. Nós não temos tempo de explicar isso em mais detalhes, mas eu recomendo, como eu disse antes, que vocês vejam essa ponência curta do Dr. Leonard Brand, que ele deu no Congresso Europeu de Fé e Ciência que nós tivemos no verão de 2019 e que tem o título precisamente O que aconteceu no dilúvio. Por certo, os ponentes desse congresso foram todos especialistas cristãos nos temas de fé, ciência, nos campos da teologia, biologia, geologia e Hope Media da Espanha gravou, editou e traduziu todas as ponências para os que está em espanhol e em inglês para todos os que estão interessados. Eu vou deixar o link para todos os que estão interessados nesse material. O nível dessa ponência é muito mais acadêmico do que essa série, mas mesmo assim é bem disponível para os que estão interessados. Com relação à ponência do Leonard, ele insiste repetidamente que nós nunca vimos um dilúvio universal e por isso não podemos saber quão acertado é os nossos modelos, mas ainda assim que foi um evento brutal que mudou a Terra por completo. Quando nós vemos esse tipo de estrutura geológica na montanha, temos que lembrar que essas rochas sedimentárias se formaram nas partes baixas da Terra, normalmente no fundo do mar, e que as capas normalmente se depositam de maneira horizontal, assim que algo muito forte teve que passar, que inclinou, dobrou toneladas de rochas que nós encontramos nas montanhas. Em outros lugares, como o Grand Canyon, no Colorado,
nós vemos que as capas coincidem em todos os lados do canhão. Assim que nós temos que suponer que eram capas contínuas, até que algo muito grande provavelmente cortasse e escavasse entre 30 quilômetros de largura e uma profundidade meia de 800 metros e quase 500 quilômetros de longitude. Os modelos convencionais consideram que o canhão foi escavado pelo Rio Colorado durante milhões de anos, mas nós acreditamos que foram as potentes correntes do deságue no final do dilúvio que arrancaram milhões de toneladas de material e criaram o Grand Canyon. Quem tem razão? Já explicamos que os mesmos dados se podem interpretar de maneiras diferentes, dependendo da cosmovisão dos investigadores. Mas isso não significa que tudo vale, ou que todas as interpretações têm o mesmo peso. Para defender um modelo, devemos contar com dados sólidos que o apoiem. Assim que eu quero dedicar a última parte da nossa ponência de hoje a contar alguns dados obtidos pela geologia que são coerentes com a história bíblica e do dilúvio universal. O primeiro desses dados é a presença de capas sedimentárias que se estende horizontalmente, cobrindo milhas de quilômetros quadrados. Na fotografia que nós vimos anteriormente do Grand Canyon, se formam rochas sedimentárias. Se nós seguimos essas capas ao longo do Grand Canyon, a maioria delas continuam por centos de quilômetros, passando por vários estados dos Estados Unidos. À medida que nós vamos nos afastando do Grand Canyon, aparecem outras capas em cima, formando acantilados diferentes. Assim que essa capa por cima se chama a escalinata. Assim que se olhamos aqui na parte da esquerda, vocês podem fazer uma ideia das enormes dimensões que tem essa estrutura. Nós falamos faz um tempo que as rochas sedimentares têm capas e que essas capas se formam quando os materiais erosionados são transportados e ficam numa parte baixa, se compacta e se converte em um cimento. A questão é a seguinte: que tipo de agente atmosférico podia arrastar tanto material que pudesse cobrir quilômetros quadrados que se estende por vários estados? Na atualidade não existe nada parecido. Não há nenhum rio do mundo e nenhuma corrente oceânica capaz de fazer algo assim. Essa citação que eu vou mencionar agora não está tirada de nenhum livro criacionista, senão de uma revista geológica. O autor afirma o seguinte: os leitos podem cobrir areias de centos e milhas de quadrados, precisamente porque são um registro de eventos verdadeiramente desmensurados. Envolve muitos casos, processos que não se han observado ou não podem se observar nos ambientes modernos. Se trata de eventos extremos, de uma magnitude tão grande e devastadora que não foi, nem será provavelmente observado cientificamente. Não sei o que vocês acham, mas eventos verdadeiramente desmensurados, eventos extremos, magnitudes grandes, devastadoras, me quadram bastante com o dilúvio. Assim que o primeiro dado em favor do dilúvio bíblico, nessa magnitude enorme, é um processo necessário para formar algumas estruturas geológicas que observamos, que passa com o tempo. Temos dados que sugerem que as capas sedimentares que formam o Grand Canyon se depositaram rapidamente, como sucedeu durante o dilúvio, e os outros que apoiam a ideia que foi lentamente ao longo de milhões de anos. Hoje não vamos falar da ideia, porque nós não temos tempo. Vamos tentar cobrir brevemente os últimos temas da sessão. Se trata de um método usado para medir a idade das rochas, que basa em medir os elementos radioativos que se encontram em algumas delas. Quando se aplica esse método de datação nas capas do Grand Canyon, os resultados estão no rango
de milhões de anos, centos de milhões de anos, o que parece favorecer a teoria convencional de largas idades. Mas, sem embargo, alguns desses resultados são muito curiosos. E em alguns lugares existem duas capas, uma que estão uma por cima da outra e são muito diferentes. Estão separadas por vários milhões de anos. Às vezes, o buraco pode ter de 100 milhões de anos. Isso implica que depois que se depositou a primeira capa, passaram milhões de anos antes que se depositara a seguinte capa, ou bem que se depositaram outras capas por cima da primeira e logo se erosionaram por milhões de anos e depois se depositou a capa superior que nós vemos aqui. O curioso é que a fronteira entre as duas capas separadas por milhões de anos é uma superfície horizontal completamente plana que não se observa nenhum indício de erosão. Isso é realmente estranho. Se observamos a superfície da Terra hoje, nós vemos que existem montanhas, vales, rios, zonas altas e baixas. Como é possível que a superfície superior de uma capa sedimentária permanecesse plana e inalterada durante milhões de anos, sem que se depositara nada, sem que se erosionasse nada, ou que houvesse processo de deposição e erosão, mas que não deixou nenhuma marca? A resposta lógica é que as duas capas se depositaram rapidamente, uma em cima da outra, e que existe algo mal no resultado da datação. Isso suposto que os buracos entre milhões de anos entre as capas são algo pontual, ocorre em muitos lugares, em The Grand Canyon e outros lugares do mundo. Quando olhamos as capas, nós vemos nenhum signo de erosão entre elas, o que sugere que se depositaram uma de trás da outra rapidamente e que essa estrutura se formou em muito pouco tempo. Quando vocês vejam a ponência do Leonard, porque eu sei que vocês vão ver, vocês vão escutar algo que ele repete muitas vezes e que eu estou totalmente de acordo, que os científicos criacionistas temos muita vantagem com respeito aos científicos evolucionistas, porque nós estamos obrigados a conhecer tanto a sua postura e os seus argumentos como os nossos. Isso nos faz ter uma visão mais ampla. Ademais, considerar possibilidades que eles nunca considerariam. E isso nos fazem ver ideias de investigação, e eles nunca pensariam nisso, porque isso não cabe no seu marco de paradigma. Leonard ha aplicado muitas vezes suas próprias investigações e teve muito êxito. Eu vou terminar contando os estudos precisamente sobre a crença do dilúvio. O primeiro está relacionado com o que nós acabamos de ver, a velocidade dos depósitos das capas das rochas sedimentárias. Se alguma vez vocês estiveram numa praia durante a maré baixa, talvez vocês tenham visto um montão de animaizinhos, como caranguejos e minhocas, fazendo buraquinhos na areia. Isso também ocorre no fundo dos lagos e dos mares. Os animais que vivem aí estão continuamente escavando o sedimento, aproximadamente a 20 a 30 centímetros mais da superfície, inclusive mais baixo. Em condições normais, a quantidade de sedimentos que chegam no mar ou nos rios são de apenas 1 centímetro ao ano. Por isso, a atividade dos animaizinhos misturam os materiais e acabam impedindo com que se formem capas diferentes. Em algumas rochas sedimentárias, está marcado esses buracos que os biólogos chamam de bioturbação. Leonard Brand decidiu revisar a biografia sobre a bioturbação e calcular que porcentagem de rochas sedimentárias no mundo mostrava sinais das atividades biológicas. Se afirma a teoria convencional que as rochas sedimentárias se formam pouco a pouco ao longo de milhões de anos, deveriam haver uma grande quantidade de rochas com bioturbação e poucas rochas com as capas finas e bem marcadas. A única forma que isso aconteça é que as capas tenham sido colocadas uma em cima da outra de uma maneira muito rápida e que
e que fique realmente sólida para que os animaizinhos não passem e chegam a destruir. Os resultados do estudo de Leonard coincidem com o esperado do modelo do dilúvio. A imensa maioria das rochas sedimentárias tem as capas bem marcadas, indicando o depósito rápido, e só uma porcentagem muito pequena tem marcas de bioturbação. O segundo estudo que eu quero falar parece genial, que realizou Leonard Brandt e Arthur Chandin, desde seus escritórios, sem necessidade de sair a investigar no campo, simplesmente revisando e investigando. Eu preciso contar para vocês o que são as paleocorrentes. Nós falamos antes que as rochas sedimentárias nos informam sobre o meio em que se formaram. Às vezes as rochas sedimentárias se formam debaixo da água, apresentando ondas nas superfícies. Essas ondas se formam porque a água estava em cima, em movimento, é dizer, uma corrente. Os espertos podem analisar e saber qual é a direção da corrente. Como é uma corrente antiga, nós chamamos de paleocorrente. Quando um geólogo publica os seus estudos sobre as rochas e a zona determinada, encontra marcas da paleocorrente e normalmente se encontra a direção da corrente no artigo. Assim que Leonard e Arthur dedicaram a revisar todos os artigos publicados que falam sobre a paleocorrente, recopilaram a informação e colocaram em uma base de dados únicas. Para os geólogos seculares, as correntes de água marcada por diferentes, uma seria uma corrente no fundo de um lago, mas não tinha sentido comparar elas entre si, porque não tinham nada a ver uma com as outras. Mas Leonard e Arthur, que acreditam no dilúvio bíblico, pensaram que talvez muitas dessas correntes formavam parte do mesmo evento. Talvez, se eles comparassem, encontrariam um padrão. Eles podiam estar enganados. Se o investigador saca as suas ideias da Bíblia, não garantizam que sejam certas, mas eles acertaram. Ao colocar na mesma base de dados a direção das correntes marcadas nas rochas, apareceu um padrão geral que abarcava todo o território dos Estados Unidos e que ia mudando à medida que nós íamos subindo a coluna geológica. As rochas sedimentárias mais profundas, que correspondiam com as etapas mais prontas do dilúvio, mostravam que a água estava entrando no continente, formando uma espécie de moinho no centro. Mais em cima, é dizer, mais tarde, o dilúvio, a água vai para fora, desde as cordilheiras que se estão formando. Finalmente, essas capas mais altas da coluna geológica foram indo diferentes e independentes das demais. Eu disse que esse estudo me pareceu uma genialidade, e não somente foi a mim que me pareceu. Os resultados são tão indiscutíveis que foi aceitado por uma publicação da revista científica. Mas, curiosamente, foi permitido publicar a base de dados, mas não os mapas. Isso é uma representação gráfica dos mesmos dados. Eu deixo aí para que vocês pensem o porquê. Como vocês viram, não necessitamos utilizar argumentos antiquados como os fósseis marinhos nas montanhas para apoiar o dilúvio. Existem muitas evidências de estudos atuais que coincidem com a história bíblica. Mas eu lembro também que não tentamos demonstrar a Bíblia. A Bíblia tem a sua própria autoridade, que não está submetida a nenhuma ciência. Mas a verdade é que estudar a natureza e encontrar evidências que coincidem com o que disse a Bíblia, nós nos sentimos muito bem. Existem outras evidências sobre a panteologia que nós veremos a semana que vem. Os fósseis são um campo apaixonante
e muito amplo. Nós vamos ver a semana que vem. Eu vou colocar algumas tarefas aqui, totalmente voluntárias, mas que vocês vão vir preparados para a semana que vem. São 2 ponências do Congresso Europeu de Fé em Ciência. Uma é do Dr. Rony Nalim, que se titula O Inspetor Gatti va à la morgue. E outras do Dr. Esperanti, que se titula Te Gustaria Convertir-se em Fóssil? Eu vou passar os links aqui pelo chat e também está no listado do Google Docs. Estão disponíveis em inglês e em espanhol. Isso foi o nosso tema de hoje. Nós nos vemos a semana que vem com o tema O que nos conta os fósseis?